Olá, pessoal. Meu nome é Laiane, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano da URGS, orientada pelo Dr. Maurício Krause, e eu vou apresentar para vocês alguns pontos importantes da fisiologia cardiovascular. Então, para essa aula, é necessário que vocês tenham um pouco de entendimento sobre algumas funções básicas, né, na fisiologia humana, e essa aula ela é um resumo básico sobre alguns pontos importantes que a gente vai ver na fisiologia cardiovascular. Para começarmos a falar do sistema cardiovascular, então nós precisamos entender que o principal papel dele é o transporte de oxigênio e alguns nutrientes, o transporte de gás carbônico, de água, de alguns hormônios que são produzidos pelo sistema endócrino, de algumas células imunológicas e de resíduos metabólicos. Então, o nosso sistema cardiovascular ele é composto basicamente pelo coração e pelas veias, vênulas, artérias, capilares, arteríolas, como nós veremos a seguir. Na fisiologia humana, nós podemos dividir o coração em esquerdo e direito. No lado direito, nós vamos ter a pequena circulação, que é composta aqui pelo átrio direito e pelo ventrículo direito. E o coração ele vai receber sangue da parte superior pela veia cava superior e da parte inferior pela veia cava inferior e pelas veias ascendentes. Então, esse sangue que ele vem da pequena circulação, ele vai voltar, né, para o coração, ele vai entrar pelo átrio direito e vai escoar para o ventrículo direito e vai voltar para os pulmões, pela artéria pulmonar, e ele vai ser reoxigenado para voltar para o coração esquerdo, para a grande circulação, começando pelo átrio esquerdo. Depois esse sangue ele vai escoar para o ventrículo esquerdo e assim sair pela artéria aorta. Depois, mais à frente, nós vamos ver a diferenciação das artérias e das veias e entender um pouquinho mais sobre como funciona a pressão nesses vasos, até porque o lado esquerdo, aqui nessa figura nós não podemos visualizar, mas o lado esquerdo do coração ele é um pouco mais hipertrofiado porque ele tem que vencer maiores pressões do que no lado direito. Então, no lado direito, a pressão vai ser menor para que o sangue passe de um vaso para outro ou de uma câmara do coração para outra, porque nas veias nós não necessitamos de tanta pressão a ser vencida, assim como se diferencia da artéria, né? Porque elas têm um calibre maior. Até aqui ao lado nós podemos visualizar que o diâmetro das artérias ele é maior, né, do que as veias e os capilares. Outra coisa que nós vamos ver também é que as veias elas possuem valvas ou válvulas que nós vamos ver que elas vão impedir e que o sangue volte e vão ser muito importantes para que o sangue siga um caminho unidirecional, então para que o sangue tenha uma força unidirecional e não volte. Mais à frente nós vamos ver bem como funcionam essas válvulas que são localizadas nas veias. Aí nós temos as artérias aqui. As artérias elas têm uma característica muito elástica, então elas têm capacidade de se distender mais. E aqui nós podemos ver as arteríolas também e os capilares, que eles são menores. E os capilares eles são formados basicamente e mais eles são formados unicamente, na verdade, por células endoteliais, que nós também vamos ver mais para frente. Para entendermos melhor, as artérias, elas levam o sangue do coração para os tecidos. Como a gente viu na pequena circulação, o sangue ele vai entrar pelo átrio direito, vai escoar para o ventrículo direito, vai para os pulmões para ser reoxigenado e ele vai voltar para o coração
pelo átrio esquerdo e vai escoar para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo ele vai sair para a circulação e vai irrigar os tecidos. E esse sangue que vai sair do ventrículo esquerdo, do coração esquerdo, da grande circulação, ele vai sair pela artéria aorta. Então, a artéria leva sangue do coração para os tecidos. A artéria, ela é caracterizada por ser um pouquinho mais calibrosa e ter um maior diâmetro, então ela tem uma camada média mais desenvolvida e tem uma parede mais delgada. As veias, então, se as artérias levam o sangue do coração para os tecidos, as veias elas levam o sangue dos tecidos para o coração. Esse sangue que foi para os tecidos, ele vai passar pelos tecidos e ele vai voltar para o coração pelas veias, pela veia cava superior e pela veia cava inferior, como nós vimos anteriormente. As veias possuem válvulas, como nós vimos também. Outra característica das veias. Para quê? Para manter esse fluxo unidirecional. E a camada adventícia nas veias ela é mais desenvolvida. As veias elas possuem uma parede mais espessa. Os capilares, no entanto, eles são ideais para as trocas, então eles são de menor diâmetro, né? E eles têm uma camada simples de 1 até 3 células endoteliais. Aqui nós podemos ver, né, um capilar e dentro dele glóbulo vermelho, o plasma, plaqueta e glóbulo branco. Então, ele vai ser mais fino, menor, né? Vai ser menor do que os outros vasos, até porque ele vai ser o local de troca na circulação sanguínea. Seguindo aqui, temos a pequena e a grande circulação. Os capilares, então, é o local de troca entre o sangue e os tecidos, e eles são constituídos apenas de endotélio, como nós vimos já vimos mencionado. Isso que permite que eles sejam um local ótimo de troca, né, do sangue com os tecidos. O capilar, ele é onde nós vamos ter uma menor pressão sanguínea, diferente de outros tecidos como outros vasos, como as artérias e as veias, que vão sofrer uma maior pressão do sangue. Nos capilares nós temos uma menor pressão, então são feitas essas trocas. Aqui nós temos a constituição, né, de cada um desses vasos sanguíneos. Nós vamos ter músculo liso na artéria, na arteríola e na veia. Como nós já vimos, o músculo esquelético, ele é estriado, né? E nós temos essa diferenciação aqui. Dentro do sistema cardiovascular, nós vamos ter músculo cardíaco no coração, nas células contráteis do coração, e nós vamos ter músculo liso nos vasos sanguíneos, em alguns deles, como nós podemos ver. O que dá essa característica para a veia, para a artéria e para a arteríola, que são onde nós temos o músculo liso, é que elas podem se dilatar, se vasodilatar, que a gente vai chamar, que é se distender um pouco, e se vasocontrair, se contrair, ou que nós vamos chamar de vasoconstrição. Então, vai ser denominado assim: contração, vasoconstrição e dilatação, vasodilatação nos vasos sanguíneos. Aqui nós temos a circulação, então, com as artérias sistêmicas, elas são elásticas e, como nós já havíamos mencionado nos slides anteriores, e as veias, elas são mais expansíveis. Então, digamos que elas podem armazenar, né, sangue. Cada lado do coração, ele vai ser independente, então nós não vamos ter uma comunicação direta, né, para os lados do coração. Aqui nas arteríolas, nós podemos ver que temos
esses esfíncteres pré-capilares, que a gente vai chamar. O que são esses esfíncteres pré-capilares? Eles são músculo liso, são constituídos de músculo liso, são anéis de músculo liso formados nas arteríolas que eles vão servir para sustentar o sangue, para segurar um pouco do fluxo sanguíneo, causar uma resistência porque depois das arteríolas o sangue vai passar para os capilares. Então, como eu já falei, nos capilares a pressão sanguínea ela vai estar mais baixa. E o local onde nós temos uma maior queda da pressão são nas arteríolas. Então, nós vamos ter essa queda de pressão e os esfíncteres pré-capilares vão, né, segurar esse sangue para que ele passe com uma menor pressão para os capilares, das arteríolas para os capilares. A partir de agora, vamos começar a detalhar a pequena e a grande circulação. A pequena circulação, então, do sangue vai entrar nos átrios pela veia cava inferior e pela veia cava superior, no átrio direito. Desse átrio direito, nós temos, entre átrio e ventrículo direito, nós temos uma válvula atrioventricular chamada de tricúspide, ou válvula atrioventricular direita. E essa válvula, ela vai estar aberta, então esse sangue que vai entrar por aqui, ele vai escoar para o ventrículo direito e quando aqui nesse ventrículo nós não vamos ter, ele não vai estar vazio, ele vai estar com um pouco de sangue e esse sangue que vai escoar aqui, ele vai completar o resto que falta de sangue nesse ventrículo para que essa válvula se feche e impeça com que o sangue volte da onde ele veio. Esse sangue, então, ele vai ter só apenas um outro destino, que vai ser sair pelas artérias pulmonares. Para que isso aconteça, essa outra válvula aqui, que é chamada de semilunar, ela vai precisar abrir. E para ela abrir, nós vamos precisar ter uma diferença de pressão daqui de dentro do ventrículo para dentro dessa artéria, para dentro dessas artérias, né? Então, vencendo essa pressão, esse sangue daqui vai sair e vai para o pulmão. O sangue, depois que for para o pulmão, ele vai ser reoxigenado e vai retornar, então, pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós vamos ter uma outra válvula que é chamada de bicúspide. Então, no lado direito, nós vamos ter uma válvula tricúspide e no lado esquerdo, nós vamos ter uma válvula bicúspide. Aqui a mesma coisa vai acontecer. O sangue ele vai escoar pela válvula, vai atravessar, né, essa válvula entre o átrio e o ventrículo e ele vai encher novamente aqui esse ventrículo e sair pela aorta. Só que aqui, notem que, como eu havia falado, o coração ele do lado esquerdo ele é um pouco mais hipertrofiado, porque aqui o sangue vai precisar vencer uma pressão ainda maior para sair pela aorta, porque é daqui que o sangue vai para irrigar todos os tecidos. Então, outra característica que aparece aqui é o músculo ventricular. O nosso coração, ele é composto, então, pelo músculo estriado cardíaco e os vasos sanguíneos, eles vão ser formados por músculo liso. Uma característica que nós vimos na aula anterior desse sistema muscular é que a diferença no músculo cardíaco, uma das diferenças, é que ele tem umas junções que faz com que o coração se contraia como um todo. Quando uma célula é despolarizada, o coração ele vai funcionar como sincício e vai se contrair como um todo.
Vamos entender aqui como funciona o potencial de ação no músculo cardíaco. O potencial de ação ele vai chegar no músculo cardíaco através das células vizinhas. Aqui nós temos um canal de cálcio do tipo L, que é lento. Esse canal ele vai estar fechado, porém, quando a célula atingir o potencial de estabilidade, esse canal de cálcio, voltagem dependente, ele vai ser aberto e o cálcio vai entrar livre para dentro da célula. Esse cálcio que vai entrar para dentro da célula, ele vai aumentar, né, a quantidade de cálcio dentro da célula e ativar esse canal de reanodina. No músculo esquelético, para a gente fazer uma comparação, nós tínhamos aqui a dihidropiridina, que ela estava diretamente ligada com o canal de reanodina. Aqui nós não vamos ter. Nós vamos ter esse canal lento de cálcio, que é dependente de voltagem, e ele vai ser aberto conforme a célula despolariza e alcança o nível de excitabilidade. Esse cálcio entrou, ele vai ativar o canal de reanodina, vai abrir esse canal, então nós vamos ter mais cálcio dentro da célula a partir do retículo sarcoplasmático para dentro da célula e de fora para dentro da célula. Essas fagulhas de cálcio, elas vão sinalizar o cálcio e esse cálcio vai se ligar à troponina. Aqui nós temos os filamentos finos e grossos no sarcômero. E aqui vai acontecer a contração conforme acontece nas células do músculo esquelético também. Então, deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos grossos, encurtando o sarcômero e causando a contração. Depois da contração, então, nós vamos precisar retirar esse cálcio de dentro da célula. Como que isso vai acontecer? Por dois caminhos. Nós vamos ter uma bomba cerca aqui, conforme temos também no músculo esquelético. Essa bomba cerca ela é a ATPase, ela vai utilizar ATP para jogar o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. E pelo outro caminho, o cálcio vai sair de fora da célula, porque ele vai estar em grande quantidade dentro da célula e em pequena quantidade fora da célula. Então, nós temos uma bomba de sódio-potássio ATPase que funciona para manter o gradiente de sódio dentro da célula. O que vai acontecer dessas duas bombas que vão funcionar em conjunto? O cálcio vai ser retirado para fora da célula, enquanto entra sódio para dentro da célula. E aí, esse sódio entrando para dentro da célula, a bomba de sódio e potássio vai funcionar para manter esse gradiente de sódio dentro da célula, jogando o que for necessário de sódio para fora e colocando o potássio para dentro da célula, funcionando nessa ração de 3:2. Então, nós vamos jogar 3 sódio para fora da célula, enquanto 2 potássio entram para dentro da célula. Como nós temos bastante cálcio para sair, essas duas bombas vão funcionar em conjunto e lembrem, esse canal de cálcio aqui, ele é do tipo lento, então por isso nós vamos ter bastante cálcio entrando continuamente dentro da célula e precisando remover esse cálcio para fora da célula para fazer o relaxamento muscular. Então, esse potencial de ação no músculo cardíaco é dentro das células contráteis do miocárdio. Mas, para frente, nós vamos descobrir que existem outras células, que são as células marca-passo, que funcionam no potencial de ação de uma maneira diferente. As células marca-passo que dão essa característica de automatismo cardíaco, que faz com que o coração, por mais que ele seja retirado para fora do corpo, ele continue contraindo por algum tempo. As células marca-passo elas são encontradas no nódo sinoatrial e no nódo atrioventricular. E essas células elas têm um potencial de ação diferenciado das células contráteis do ventrículo. No ventrículo nós vamos ter um potencial de repouso de -90
Quando se atingir esse limiar de estabilidade, os canais de sódio vão ser abertos e esse canal de sódio ele se fecha rapidamente porque ele vai atingir um pico aqui e vão ser abertos canais de cálcio e potássio, canais lentos. No pico desse canal de sódio, ele vai se fechar. No pico de estabilidade, o canal de sódio já entrou bastante sódio para dentro da célula, ele vai se fechar, mas a célula não vai repolarizar porque vão estar abertos canais de cálcio e de potássio. Então, a célula vai ter esse platô que a gente chama, porque ainda vai estar entrando cálcio responsável por despolarizar, seguir despolarizando a célula, até que se atinjam níveis mais baixos de potássio, enquanto o potássio está saindo da célula, e esse limiar ele vai sendo diminuído até chegar no potencial de repouso novamente em menos 90. Porém, nas células do nódo sinatrial e atrioventricular, nós vamos ter um potencial de repouso que ele é instável. Aqui a célula vai estar hiperpolarizada. Então, nesse momento, nós vamos ter a abertura dos canais de sódio FANE, que são os canais F. Aqui nós temos o canal FANE. Esse canal ele vai se abrir quando a célula estiver bastante negativa e vai entrar cálcio para dentro da célula. Nesse potencial instável de repouso, a célula vai estar sempre despolarizando, porém, ela só vai atingir o limiar quando bastante sódio entrar para dentro da célula e os canais de cálcio vão ser abertos por aqui mais ou menos, quando atingir o nível de estabilidade, e o pico vai se dar quando os canais de cálcio vão se fechar e os canais de potássio vão se abrir para repolarizar a célula. Porém, nós vamos ter uma repolarização da célula, mas essa célula ela vai hiperpolarizar novamente e ela já vai atingir um outro potencial de ação, porque esses canais FANE vão ser abertos aqui na hiperpolarização. Então, o sódio vai continuar entrando para dentro da célula. Essas células marca-passo elas vão funcionar assim, então, ela não vai ter um potencial de repouso instável, ela vai estar sempre despolarizando, mesmo que de forma pequena, uma despolarização aqui mais baixa, até atingir um limiar de estabilidade, para que se atinja uma despolarização mais forte. Porém, o que vai acontecer e que vai fazer com que o coração funcione como o sincício é que o coração tem essas junções, né? Umas junções intercalares, e nós vamos ter uma dissipação do potencial de ação. A partir daqui, nós vamos ter as células marca-passo despolarizando, e são elas que vão ser responsáveis pelo ritmo do coração e pela contração continuada. Outra coisa que nós devemos comentar aqui é sobre o mecanismo de Frank-Starling. Esse mecanismo ele é uma modulação intrínseca do coração, então ele acontece dentro do coração. Ele foi dado pelo nome dos pesquisadores que colaboraram para essa descoberta, Otto Frank e Ernest Starling, no século XIX. Além desses dois pesquisadores, tiveram outros colaboradores, porém o nome foi dado baseado nesses dois pesquisadores. O mecanismo Frank-Starling, então, ele nada mais é que o grau de enchimento de sangue no músculo cardíaco. E esse mecanismo ele diz que quanto maior for o enchimento de sangue no músculo, com mais força ele vai se contrair. Então, o mecanismo de Frank-Starling ele vai ter um maior aumento no sangue, um maior aumento no fluxo, e com isso nós vamos ter um influxo maior de cálcio dentro do músculo cardíaco. A partir disso, nós vamos ter uma força de contração maior para contrair o coração, dependendo do estiramento,
e um aumento no volume sistólico e no débito cardíaco. Como nós já vimos, então, as células marca-passo e as células do ventrículo, aqui nós vamos ver a condução no coração. Primeiro, o nódo sinoatrial vai despolarizar e essa despolarização ela vai passar rapidamente para o nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular para o ventrículo, ela vai se dar de forma mais lenta. Depois disso, a onda vai se propagar para cima a partir do ápice. Aqui, essa coloração é a propagação do potencial de ação. Nós temos aqui as fibras de Purkinje, que nós podemos ver, que são aqui, os ramos fascículo, o fascículo atrioventricular, o nódo atrioventricular e as vias internodais. Então, essa despolarização vai passar através das vias internodais para o nódo atrioventricular rapidamente, e do nódo atrioventricular ela vai ser de forma mais lenta. Esse atraso ele é importante porque ele vai permitir com que o ventrículo se encha, enquanto os átrios vão despolarizar primeiro, vão contrair primeiro, os ventrículos vão terminar de se encher e, com isso, depois contrair. Aqui podemos ver como que funciona o eletrocardiograma. O que a gente precisa saber primeiro é que o eletrocardiograma ele não mede potenciais de ação. Então, as ondas P, Q, R, S, T não medem potenciais de ação. O eletrocardiograma ele é basicamente a atividade elétrica geral do coração. Então, nós vamos ter uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Esses eventos são os mais importantes que acontecem aqui, que nós vamos entender o que acontece em cada onda dessas. Na onda P, nós temos a despolarização atrial. No complexo QRS, nós vamos ter a contração dos ventrículos, a despolarização ventricular. Na onda T, nós vamos ter a repolarização ventricular. A repolarização atrial ela não vai aparecer porque ela acontece numa menor magnitude do que a repolarização ventricular. Então, ela aconteceria aqui nesse mesmo momento do complexo QRS. Vamos rever aqui, então, os passos do ciclo cardíaco e ao lado nós temos o diagrama de Wiggers, que contempla todos os eventos mecânicos e elétricos que acontecem no coração durante sístoles e diástoles, então todo o ciclo cardíaco. Aqui nós temos no início, né, do ciclo, como é um ciclo, nós podemos iniciar a qualquer momento aqui, mas começando do coração totalmente relaxado, que seria no final da diástole. Depois nós vamos ter uma sístole atrial. A sístole ela vai ser uma contração, a contração dos átrios, nesse caso aqui, e nós vamos, a partir disso, fazer com que as válvulas atrioventriculares, que ficam entre os átrios e os ventrículos, se abram para que esse sangue ele escoe para os ventrículos. Nesse momento, nós vamos ter o escoamento aqui no passo 3, do sangue para os ventrículos, porém nós não vamos ter um aumento de volume. Então, por isso, vai ser chamado de contração ventricular isovolumétrica. A pressão dentro dos ventrículos ela vai aumentando, porque, lembrem, nós precisamos atingir uma pressão mais alta do que a aorta para que as válvulas semilunares sejam abertas. Então, depois que nós atingimos que essa pressão ela vence a pressão na aorta, as válvulas semilunares são abertas e aí nós vamos ter uma ejeção ventricular, que seria esse sangue passando pelas válvulas semilunares para a artéria aorta. E novamente nós vamos ter o relaxamento ventricular, e aí nesse caso isovolumétrico também, porque ele não vai mudar o volume dentro do ventrículo, porque a pressão ela ainda vai ser alta. Esse volume vai diminuindo depois, no final da diástole.
Aqui no diagrama nós vamos poder ver então os eventos elétricos e os eventos mecânicos. Começando pela diástole ventricular, quando o coração não tem nenhum movimento, não tem nenhum evento acontecendo, nós vamos ter aqui um aumento de volume, quando o sangue vai entrando pelos átrios. E nesse momento nós vamos ter uma sístole atrial, que é o momento em que os átrios vão ser contraídos. Aí sim nós começamos a aumentar o volume, daí nós vamos para o início do ciclo aqui demonstrado. E nesse momento da sístole atrial nós vamos ter aumento de volume e nós vamos ter a onda P, que é a sístole atrial. Depois nós vamos ter a despolarização atrial, no caso. Depois disso nós vamos ter o complexo QRS, que é a despolarização ventricular. E nesse momento da despolarização ventricular, o sangue está escoando dos ventrículos, dos átrios para os ventrículos. No momento que o sangue sair dos átrios para os ventrículos, nós temos a abertura da válvula atrioventricular. E quando o sangue tiver atingido um volume nos ventrículos, essas válvulas atrioventriculares elas se fecham e esse sangue ele vai tentar voltar para os átrios, porque as válvulas semilunares ainda não abriram, porque a pressão ainda não superou, a pressão do ventrículo ainda não superou a pressão nas artérias, na artéria, no caso, na aorta. Então, esse sangue, no momento que ele volta, que ele tenta voltar para o átrio, a válvula atrioventricular ela está fechada e no momento que o sangue bate na válvula fechada, ele emite esse primeiro som, esse primeiro ruído que nós vamos chamar de bulha, que é os sons que nós podemos auscultar com o estetoscópio, que são os sons do coração, as batidas do coração que nós podemos auscultar. Então, essa é a primeira batida aqui, quando o sangue tenta voltar para os átrios e a válvula atrioventricular ela está fechada. Então, essa batida vai gerar esse primeiro som. Depois disso, nós vamos ter uma diminuição do volume porque o sangue está sendo ejetado. Então, nós temos a sístole ventricular aqui, e depois disso nós temos a diástole ventricular, que seria o relaxamento. E nisso, a repolarização dos ventrículos, que é a onda T. Lembrem, a repolarização dos átrios ela acontece, porém, como uma magnitude menor, ela aconteceria na onda QRS e ela não é demonstrada porque a magnitude da despolarização dos ventrículos é maior do que a dos átrios, do que a repolarização dos átrios. Então, nós temos a segunda bulha quando esse ventrículo vai se relaxar e quando o sangue sair pelas válvulas semilunares, nós temos as artérias e elas são bem flexíveis, têm bastante distensibilidade. E a artéria ela vai se distender e vai tentar jogar o sangue de volta para o ventrículo. Só que o sangue ele vai fluir de forma unidirecional, como nós já vimos. Então, nesse sentido, quando o sangue ele sai do ventrículo e pelas válvulas semilunares, quando a artéria se distender, ele vai tentar voltar, mas essa válvula ela já vai estar fechada. E então, o sangue vai novamente bater nessa válvula e essa batida do sangue na válvula que vai gerar a segunda bulha que nós temos. Depois disso, nós temos um relaxamento, né? E para acontecer novamente e iniciar o fluxo, iniciar o ciclo novamente. O período refratário, então, só para a gente relembrar, ele é o período em que, apesar do estímulo que a gente dê,
a gente não consegue despolarizar a célula. Aqui no músculo esquelético, nós temos um período refratário curto. Então, depois desse período refratário, se nós dermos um outro estímulo, nós conseguimos despolarizar a célula novamente. E esses estímulos eles vão se somando para gerar uma tensão até chegar à tetania, que seria, né, a geração máxima de tensão. No músculo esquelético, até pela funcionalidade dele, nós temos esse período refratário curto, então podem ser somados estímulos para gerar uma maior tensão, até porque a gente vai precisar vencer maiores cargas, suportar maiores resistências, né, com a funcionalidade do músculo esquelético. No músculo cardíaco, por outro lado, nós temos um período refratário maior, né, mais prolongado. Então, nesse tempo todo, nós não podemos, apesar dos estímulos, despolarizar novamente a célula. Por que acontece isso? O músculo cardíaco ele precisa se contrair, né, como um sincício. Então, todas as células precisam se contrair juntas e o coração ele precisa relaxar totalmente também. Então, nesse período refratário, nós não, independente dos estímulos, não conseguimos despolarizar novamente. Por isso que nós podemos ver aqui, né, nós temos um potencial de ação e o músculo ele relaxa, o período refratário vai acontecer todo esse tempo e aqui nós podemos ter novamente um potencial de ação e despolarizar, repolarizar. O que acontece? Por que o coração não pode ter um período refratário pequeno? Porque no momento que nós despolarizarmos de novo, não dá tempo para o coração se encher de sangue e ter sangue suficiente para uma próxima ejeção de sangue para os tecidos. Então, esse tempo todo que ele se contrai e relaxa, é o tempo suficiente para que ele tenha sangue necessário para ejetar para a circulação, para os tecidos e nutrir os tecidos. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade total de sangue que é ejetado para o sistema em um minuto. Ele vai ser determinado pela frequência cardíaca vezes o volume sistólico. A frequência cardíaca, então, a quantidade de batimentos por minuto, e o volume sistólico é o quanto de sangue sai a cada batimento. A frequência cardíaca ela é modulada pela excitabilidade daquelas células marca-passo que nós já vimos. Essas células marca-passo, elas são localizadas no nódulo sinoatrial e no nódulo atrioventricular, e elas vão ser moduladas pelo sistema nervoso simpático e pelo sistema nervoso parasimpático, que podem aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, vão aumentar o débito cardíaco ou diminuir a frequência cardíaca e, consequentemente, diminuir o débito cardíaco. Quando nós tivermos um aumento no volume sistólico também, nós vamos ter um aumento no débito cardíaco. O mecanismo de Frank-Starling diz para nós que quanto mais o coração se distender, com mais força ele vai se contrair. Ou seja, quanto mais volume tivermos no coração, quanto mais sangue ejetado, maior vai ser a força de contração. Aumento da contratilidade, aumento do débito cardíaco, porque vai aumentar o volume sistólico. Temos o retorno venoso também. Quanto maior for o retorno venoso, nós vamos ter um aumento no volume sistólico e vamos ter um aumento, então, no débito cardíaco. O débito cardíaco ele vai ser controlado, então, pelo sistema nervoso simpático e parasimpático e pelo mecanismo de Frank-Starling e pelo retorno venoso. Todas essas coisas vão influenciar no débito cardíaco. Sobre o retorno venoso, nós vamos ver mais a fundo a seguir sobre a bomba muscular. O aumento do retorno venoso, ele basicamente vai aumentar a vasoconstrição, que é a contração nos vasos,
e isso vai fazer com que o sangue retorne da periferia para o coração. Isso vai aumentar o volume sistólico e por isso nós vamos ter um aumento consequente no débito cardíaco. Então, mas a seguir nós vamos ver sobre o retorno venoso controlado pela bomba muscular. O fluxo sanguíneo no coração, ele vai depender de diversos fatores. Entre eles, nós temos uma diferença de pressão, então ele vai funcionar com gradiente de pressão, ele vai fluir de um local de menor pressão para um local de maior pressão. Para isso, nós precisamos com que as veias vençam a pressão das artérias, por exemplo, o sangue vai fluir das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. O fluxo sanguíneo ele é contraposto pela resistência do sistema. Então, se tiver maior resistência, o sangue não vai fluir. Então, nós precisamos diminuir essa resistência para que o sangue flua unidirecionalmente. 3 fatores vão afetar essa resistência, que é o raio dos vasos, o comprimento dos vasos e a viscosidade do sangue. O fluxo ele é geralmente expresso em litros ou mililitros por minuto. A velocidade do fluxo, em geral, ela é expressa em centímetros por minuto ou milímetros por segundo. E o determinante principal da velocidade de fluxo, quando a taxa de fluxo é constante, é a área de secção transversal total dos vasos. Outra coisa importante para nós sabermos sobre o fluxo sanguíneo é que nós temos 3 tipos de fluxo. O primeiro, então, é o fluxo laminar. Vocês podem ver que ele é mais organizado. Ele é caracterizado por ser um fluxo mais lento. Esse fluxo laminar ele não vai gerar nenhum ruído e ele vai ser encontrado nos vasos mais retos. Esse fluxo laminar, à medida que ele vai aumentando a pressão, vai aumentando o fluxo, ele pode vir a ficar desorganizado, aqui como nós podemos ver, e vir a ser um fluxo turbilhonado ou turbulento, como nós chamamos. Esse fluxo turbulento ele vai ser mais rápido e ele vai gerar ruídos, esse fluxo. O outro tipo de fluxo nós temos é o transicional. Esse fluxo transicional ele vai geralmente ser encontrado aqui, onde nós vamos ter uma bifurcação nos vasos sanguíneos. Então, ele pode vir de um fluxo laminar e quando ele encontra essas bifurcações, ele vai se tornar um fluxo transicional. Podendo também esse fluxo aqui, depois da bifurcação, voltar a ser laminar, dependendo da velocidade que esse fluxo vai seguir a sua direção. Conforme já havíamos mencionado, no sistema cardiovascular nós temos a presença de 2 músculos. Então, além do músculo cardíaco, nós temos o músculo liso. O músculo liso ele vai se diferenciar em algumas coisas na contração. Nós temos no músculo liso esses corpos densos, então a disposição dos filamentos finos e grossos vão ser diferentes do que a disposição no músculo esquelético e no músculo cardíaco. Nós temos então esses corpos densos aqui, este e este os outros aqui. E dos corpos densos nós temos a saída de filamentos finos, aqui e aqui, e o filamento grosso que fica aqui no meio. O filamento grosso vai ser presente, vai estar presente a miosina, e a miosina aqui, ela também é uma molécula ATPase, né? Mas ela está inativa. E o sítio de ligação na actina, ele está exposto, porque nós não temos a tropomiosina no músculo liso. Então, esse sítio está exposto, mas a miosina não vai ficar a todo momento interagindo, porque ela precisa ser ativada. Como que vai acontecer isso? A miosina ela vai ser ativada através de uma fosforilação, só que ela precisa que uma proteína chamada miosina quinase fosforile a cabeça da miosina. Mas essa miosina quinase precisa ser ativada também.
Então, o processo ele vai começar com o aumento das concentrações de cálcio. O cálcio aumentando intracelular, ele vai ativar a calmodulina. Ele vai se ligar à calmodulina, que também é uma proteína, e a calmodulina vai ser responsável por ativar a miosina quinase. Aqui, o cálcio vai se ligar à calmodulina, a calmodulina vai ativar a miosina quinase, que vai ativar a cabeça da miosina fosforilando. E nesse momento nós vamos ter uma miosina ativa e apta a realizar o processo de contração, se ligando ao sítio ativo na actina, que esse vai estar exposto porque nós não temos a tropomiosina, e nesse momento vão ser realizadas as ligações cruzadas, né, ou as pontes cruzadas, que nós chamamos, e gerada a tensão muscular. Aqui no músculo liso, então, vai funcionar dessa maneira a contração, e para que a contração, para que ocorra o relaxamento, nós vamos precisar diminuir a concentração de cálcio no citosol. Ele vai ser bombeado para fora com essas bombas através, né, das bombas de cálcio e sódio. E a calmodulina, o cálcio vai se desligar da calmodulina também. O cálcio se desligando da calmodulina vai desativar, vai diminuir a atividade da miosina quinase, que assim vai ter outra proteína que vai ser responsável por desligar o fosfato da miosina, que vai ser a miosina fosfatase. Então, ela vai remover o fosfato da miosina quinase e assim, então, vai diminuir, né, o cálcio e vai diminuir a interação. Essa interação, no caso, vai ser desligada. A miosina vai ser desligada da actina e vai ocorrer o relaxamento no músculo liso. Como nós vimos anteriormente quando falamos do débito cardíaco, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ele pode influenciar na função cardíaca. Nós temos então o centro de controle cardiovascular no bulbo. Do lado simpático, ele vai ativar os receptores beta das células autoexcitáveis, e com isso nós vamos ter uma resposta tecidual, que vai ser o influxo de sódio e cálcio. Nós vamos ter um aumento na velocidade de despolarização e um aumento na frequência cardíaca, isso do lado simpático. No lado parasimpático, sistema nervoso parasimpático, nós vamos ter receptores muscarínicos das células autoexcitáveis, nós vamos ter um efluxo de potássio e um influxo de cálcio. As células vão hiperpolarizar e diminuir a taxa de despolarização, e com isso nós temos uma diminuição na frequência cardíaca. Pelo lado do sistema nervoso simpático, nós temos um aumento, então com isso um aumento no débito cardíaco, e no sistema nervoso parasimpático nós vamos ter uma diminuição na frequência cardíaca e com isso uma diminuição no débito cardíaco. Aqui nós temos uma estimulação parasimpática, hiperpolarizando a membrana, ela vai retardar a despolarização, diminuindo a frequência cardíaca, parasimpático. E aqui nós temos uma estimulação simpática e de adrenalina, despolarizando as células autoexcitáveis e vão acelerar o potencial marca-passo, as células marca-passo, aumentando a frequência cardíaca. Então, com isso, nós temos um aumento do débito cardíaco através de um aumento do volume sistólico e de frequência cardíaca conjunto. O que é a bomba muscular, que nós vimos brevemente quando falávamos do retorno venoso influenciando no débito cardíaco. A bomba muscular, ela vai ser basicamente a contração do músculo, contraindo a veia para que esse sangue da periferia retorne para o coração, ou seja, para cima. Então, nas veias, nós vamos ter válvulas. Essas válvulas vão fazer com que esse sangue ele vá
em sentido unidirecional, ou seja, para cima. Volte, retorne, né, para o coração. O sangue da periferia, ele vai sair e ele vai para o coração. Essa válvula aqui, ela está fechada. O sangue aqui, ele não está voltando, mas à medida que nós contraímos a musculatura, aqui nesse caso do gastrocnêmio e sóleo, nós vamos ter uma contração, uma vasoconstrição da veia. E nessa vasoconstrição, nós empurramos esse sangue aqui de volta para o coração, abrindo essa válvula que se encontra aqui na veia. Com isso, nós vamos aumentar o retorno venoso, e aumentando o retorno venoso, nós aumentamos o volume sistólico, consequentemente, o mecanismo de Frank-Starling que diz que quanto mais volume nós tivermos no coração, com maior força nós vamos contrair. Com isso, aumentamos o débito cardíaco. Vamos falar agora, então, sobre a pressão arterial. Nós temos os nossos vasos sanguíneos. Deixa eu desenhar melhor para vocês poderem entender. Passando pelos nossos vasos sanguíneos, nós vamos ter o fluxo sanguíneo, né? Esse fluxo ele pode ser de 3 tipos: fluxo laminar, turbilhonado e transicional. Então, isso vai influenciar, nós já vimos no fluxo sanguíneo, os diferentes tipos. A pressão arterial vai ser a pressão que esse sangue aqui, ele vai exercer entre as paredes dos vasos. Então, ela vai ser igual ao débito cardíaco, que é o quanto de volume vai ser ejetado, vai ser jogado para o sistema, o volume total, vezes a resistência do vaso, vezes a resistência vascular periférica. Então, a nossa pressão arterial, ela vai ser dividida em pressão arterial sistólica, que é a maior pressão, a pressão arterial durante a sístole, a contração no caso, e pressão arterial diastólica, que é a menor pressão, e é a pressão arterial durante a diástole, durante o relaxamento. Depois nós vamos ter a pressão arterial média. A pressão arterial média, ela vai ser igual à pressão arterial sistólica vezes a pressão diastólica vezes 2, dividido por 3. A pressão arterial diastólica, ela vai ter um maior peso nessa pressão arterial média, porque o nosso coração ele passa maior tempo em diástole do que em sístole. Ele passa maior tempo relaxado do que contraindo, por causa do enchimento, né, de sangue no coração, por causa da modificação do volume. O que irá influenciar a nossa pressão arterial? Além do que nós já discutimos, o volume de líquidos, ele vai ser determinado pela entrada e pela saída de líquidos, pela entrada dos líquidos que nós consumimos, a água e outras bebidas e o líquido dos alimentos, e pela saída de líquidos que pode ser de forma ativa, pelo suor, como exemplo, e de forma passiva, que vai ser feito pelos rins. Pode ser influenciada também pelo débito cardíaco, nesse caso, então, a frequência cardíaca e o volume sistólico vão contribuir para a modificação da pressão arterial, através de sistema nervoso simpático e parasimpático, diminuição e aumento da frequência cardíaca. Além disso, o diâmetro das arteríolas vai influenciar por causa da resistência, e o diâmetro das veias também, como nós vemos uma modificação no retorno venoso. Um aumento no retorno venoso, através da mudança no diâmetro das veias, vai aumentar a vasoconstrição, com isso aumentar o volume sistólico e aumentar o débito cardíaco.
aumentando também a pressão arterial. Tudo isso vai influenciar diretamente para que a nossa pressão seja modificada. Essas coisas vão contribuir também através da realização de exercício, por exemplo. No exercício nós temos funcionamento do sistema nervoso simpático, aumentando a frequência cardíaca, aumentando assim também a pressão arterial. Como que nós fazemos para medir a pressão arterial? Nós vamos utilizar um esfigmomanômetro, ele vai ter um manguito inflável, que tem um compartimento de ar. Para nós enchermos esse compartimento de ar, nós vamos utilizar essa bomba e essa válvula. Nós temos também um aferidor de pressão para verificar quanto que está a pressão dentro desse manguito, à medida que nós inflamos e desinflamos o manguito. E o estetoscópio vai servir para nós auscultarmos os ruídos. Como que vai ser feito, então? Nós vamos pressionar essa bomba do esfigmomanômetro a um valor superior de 120, a uma pressão superior de 120 milímetros de mercúrio. Quando nós chegarmos a essa pressão, nós vamos ter uma compressão dos vasos. Então, eles vão comprimir, na verdade, os nossos vasos sanguíneos vão comprimir e vai ser interrompido esse fluxo que estava sendo passado entre esses vasos. Aqui nós podemos ver que o fluxo foi interrompido. Interrompendo esses vasos, então, nós tínhamos um fluxo laminar. Agora nós não temos mais fluxo. Agora nós utilizaremos essa válvula para abrir e desinflar o manguito lentamente. À medida que nós vamos desinflando esse manguito lentamente, nós vamos abrindo os vasos, né? Nós vamos voltando ao tamanho dos vasos, descomprimindo esses vasos e vai ter um fluxo aqui. Só que esse fluxo que foi interrompido, que era laminar, agora ele vai voltar com uma maior pressão, ele vai ser mais rápido. E nós vimos antes que o fluxo mais rápido, e ele vai causar mais atrito, ele é um fluxo turbulento. Fluxo turbulento tem outra característica também, que é gerar um ruído. Com o estetoscópio, né, nós vamos auscultar esse primeiro ruído. Esse primeiro ruído vai ser a nossa pressão arterial sistólica. À medida que esse fluxo ele vai diminuindo e vai ficando um pouco mais lento, porque o nosso vaso ele vai voltando ao normal, esse fluxo vai voltar a ser um fluxo laminar e nós vamos ter uma pressão mais baixa, que vai ser a nossa pressão arterial diastólica. Nós vamos auscultar, quando o fluxo turbilhonado mudar para o fluxo laminar, o último ruído, que vai ser essa pressão arterial diastólica. Então, nós vamos ter a nossa pressão arterial, que é a pressão arterial sistólica, e a pressão arterial diastólica. Resumidamente, então, como que funciona esse controle cardiovascular? Nós vamos ter um centro de controle que vai estar localizado no bulbo. Nós vamos ter neurônios sensoriais, que nós chamamos de baroreceptores, que são neurônios que vão sinalizar quando nós tivermos uma alteração na pressão arterial, tanto para diminuição quanto para aumento da pressão arterial, e eles vão sinalizar para o nosso bulbo, e nós vamos ter a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. Sistema nervoso parasimpático localizado basicamente no coração, e o sistema nervoso simpático vai ser localizado no coração, mas ele também vai fazer a contração das veias para aumentar o retorno venoso e assim aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial. E nas arteríolas nós vamos ter uma vasoconstrição para aumentar, que vai, né, aumentar a resistência, e com isso nós também vamos ter um aumento na pressão arterial.
Nesse mapa, ele mostra a resposta reflexa, né, dos baroreceptores para um aumento da pressão arterial. Então, nós vamos ter disparos dos baroreceptores nas artérias. Os neurônios sensoriais, eles vão sinalizar para o bulbo e no sistema vão tentar diminuir, né, a estimulação simpática. Então, vai ser o efeito contrário do que nós vimos no slide anterior. Nós vamos ter no músculo liso arteriolar, nós vamos ter uma vasodilatação que vai diminuir a resistência periférica e vai fazer a pressão arterial diminuir. O débito cardíaco também vai estar diminuído. Nós vamos ter um estímulo da resposta parasimpática, que é localizado no coração, né, como eu falei, no nódulo sinoatrial, e diminuindo a frequência cardíaca para diminuir o débito cardíaco e diminuir a pressão arterial. Por outro lado, se nós tivéssemos aqui então uma diminuição da pressão arterial, nós íamos ter uma estimulação simpática aumentada. Nesse caso, nós íamos ter uma vasoconstrição, e nós íamos ter uma resistência periférica aumentada e aumento no débito cardíaco. Em consequência disso, aumento na pressão arterial. Por outro lado, também nós íamos ter uma diminuição, daí nesse caso, do parasimpático e diminuindo, aumentando a frequência cardíaca para estimular o aumento do débito cardíaco e estimular o aumento da pressão arterial. Então, esse sistema ele vai funcionar por retroalimentação negativa, né? Uma diminuição na pressão arterial vai sinalizar os baroreceptores e vai acontecer tudo isso de forma a manter a nossa pressão normal. Para salientar, então, os mecanismos de controle da pressão arterial, porque nós já vimos os baroreceptores, eles são receptores sensoriais, então, e eles são localizados em lugares estratégicos. Nós vamos ter baroreceptores aórticos e carotídeos. Esses baroreceptores, eles vão sinalizar mudanças na pressão arterial normal. Então, tanto a elevação quanto a diminuição na pressão. E sinalizar para o bulbo para normalizar essa pressão. Nós vamos ter influência do tônus vagal também, e de quimioceptores, que são receptores químicos, e mecanoceptores. Mecanoceptores aqui nós podemos citar a bomba muscular, que vai aumentar o retorno venoso, aumentando o volume sistólico e aumentando o débito cardíaco, com isso aumentando a pressão arterial. Mudanças na frequência cardíaca e na atividade simpática também vão ser responsáveis pela alteração e por controlar, né, a nossa pressão arterial. O sistema cardiovascular, então, ele é um sistema contínuo de alça fechada. O sangue ele vai fluir nesse sistema de alça fechada por um gradiente de pressão. Então, vai depender dos dois lados, arterial e venoso. E para a gente entender como funciona a regulação desse fluxo, nós temos que entender que depende do fluxo, da pressão e da resistência. E é necessário que exista uma diferença, né, na pressão. O sangue ele vai fluir da região com uma pressão mais alta para a região com uma pressão mais baixa. Se não houver diferença nessa pressão, não vai haver uma impulsão e o sangue ele não vai conseguir fluir. Como nós vemos, então, a pressão arterial ela é produto do débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica ela vai ser, em grande parte, ditada pelo raio do vaso, pelo comprimento do vaso e pela viscosidade do sangue. Então, nós vamos ter alterações na diferença de pressão ao longo do sistema, né?
Esse fluxo sanguíneo ele vai ser proporcional à diferença de pressão e vai ser inversamente proporcional à resistência. O fluxo ele pode aumentar tanto por uma relação na diferença de pressão, quanto por uma queda na resistência nos vasos. Mas é mais vantajoso que ele altere pela resistência do que pela diferença de pressão. Então, a pressão arterial, ela anormalmente elevada, ela vai ser um prejuízo, né, vascular crônico. Ela vai ser uma sobrecarga no nosso sistema vascular. Ela é conhecida como hipertensão, né? Essa alteração na pressão arterial. Então, ela vai ser ou uma pressão muito elevada ou uma pressão baixa, mas a pressão baixa nós chamamos de hipotensão. A hipertensão, basicamente, ela é uma pressão mais elevada do que o normal e ela vai estar lesionando, né, os nossos vasos a longo prazo, o que pode causar outras doenças além da hipertensão. Pode causar acidente vascular encefálico, pode causar insuficiência renal, arteriosclerose e cardiopatias. Então, por isso é muito importante que nós controlemos a nossa pressão arterial, que ela se mantenha normalizada. Encerramos aqui, então, alguns pontos importantes relacionados ao nosso sistema cardiovascular. Muito obrigada pela atenção.